Então, nós estamos estudando as virtudes e nós havíamos estudado na aula passada a ideia de moralidade e psicanálise. Ficou gravado aí no chat, eu não sei se continua aí, eu consegui baixar também enfim, e foi bem legal assim, porque o C.S. Lewis mostrou que não há nenhuma contradição entre ser cristão e usufruir, praticar a psicanálise. Vocês devem se lembrar, porque são duas, vamos dizer assim, duas ciências que procuram recompor o ser humano para que ele faça escolhas não alicerçados nos seus traumas, nas suas dores, nas suas angústias, nos seus problemas, mas que a pessoa possa ter aí a melhor forma possível, equilibrada, de decidir e viver a sua vida. Mas ele também mostra a diferença entre as duas coisas, porque ele diz que uma vez uma pessoa curada pela psicanálise não significa necessariamente que ela sempre decidirá fazer as coisas conforme a determinação da ética cristã. Isso é diferente. A ética cristã depende aí sim de um novo nascimento. Pois bem, então foi bem legal, foi bem esclarecedor, na minha opinião. Até mandei para uma colega psicóloga para ela assistir também. É claro que assim, é um capítulo de um livro inserido num contexto maior, não é uma aula de psicanálise, né? Mas foi algo que nos trouxe aí alguma luz sobre esse assunto. E eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Mudou um pouco aqui deixa eu ver aqui. Mudou um pouco o formato do Skype, mas já vai dar para compartilhar. E a partir de agora eu não vou ver mais o chat. Qualquer coisa você pode abrir o microfone aí e me avisar de qualquer coisa. Eu vou abrir agora a nossa aula de hoje. Vai ser a respeito da moralidade sexual. C.S. Lewis vai tratar desse assunto, moralidade sexual, e como todo capítulo desse livro é mais um que eu achei bem legal também, e vale a pena a gente estar meditando nesse assunto. Então, estou pondo aqui o compartilhamento de tela, moralidade sexual, capítulo 5, livro 3. Vamos lá. C.S. Lewis, ele começa dizendo no seu capítulo que nós não podemos confundir a regra da dignidade, do pudor, com a regra da moralidade sexual cristã. Ele diz que a regra da castidade ou a regra da moralidade sexual cristã ou a ética cristã no que diz respeito à sexualidade é exatamente a mesma para todos os cristãos de todos os tempos. Mas a regra do pudor muda de tempos em tempos a depender do local. Isso é bem interessante. Lembra que C.S. Lewis escreve na década de 40. Que é a regra do pudor? É o modo como as pessoas se vestem, é o modo como as pessoas falam, no que se refere a essa questão da sexualidade. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, bem claro. Se você for numa tribo indígena, lá no Amazonas, e você vir os homens e as mulheres com poucas roupas, não significa que eles estão infringindo alguma regra de pudor. Não estão. Eles estão vestidos adequadamente para o contexto cultural deles. Agora, se uma pessoa, por exemplo, entrar no Tribunal de Justiça de biquíni, aí ela está infringindo a regra do pudor. Veja que até aí nós não temos nada a ver com moralidade sexual. Então isso vai mudar de tempo, de lugar. C.S. Lewis ele menciona
e determinadas linguagens que eram usadas em determinado século na Inglaterra eram extremamente ousadas para um século depois. Engraçado que ele usa o exemplo contrário, né? Geralmente é o contrário, mas ele dizia que num determinado século anterior, o jeito de falar era mais aberto do que num século posterior. Enfim, mas eu acho que dá para entender basicamente essa regra, né? A regra do pudor, que vai falar que você deve se vestir de uma determinada forma na igreja, de uma determinada forma num velório, de uma determinada forma diante de um juiz, de uma determinada forma na praia também, né? Não é cabível você ir na praia num dia de sol, embora sim, nossos irmãos queridos fizeram muito isso, né? E a gente não julga nesse caso, porque aí é uma questão talvez de legalismo. Vocês já devem ter visto aqueles grupos, né, de evangélicos, às vezes de paletó, gravata, terno, evangelizando na praia debaixo de um sol de quase 40 graus. Porque aí é um legalismo aí, né? Aí é uma situação. Mas você pega os irmãos do Bola de Neve já é diferente, né? Já vão de bermuda, vão de biquíni na praia, distribuem panfleto, tocam músicas e ganham um monte de gente para Jesus também. Então, a regra do pudor é uma coisa, a regra da moralidade sexual são coisas completamente diferentes. E a gente sabe que em meios legalistas, uma pessoa é julgada por causa da outra coisa, né? Geralmente, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres costumam ser muito avaliadas em determinados círculos pelo modo como se vestem ou deixam de se vestir, né? Acaba se identificando uma certa espiritualidade, se corta o cabelo, se não corta, o modo como se veste. A gente sabe que tudo isso é um legalismo. Isso daí, quando uma pessoa elege uma regra cultural temporal como uma regra absoluta, essa pessoa está fazendo o quê? Ela está pegando aquilo que é temporal e elegendo como algo totalmente fechado, imexível. Isso é um princípio quase de idolatria. Isso é o princípio do fundamentalismo. Se você já deve ter ouvido falar nessa palavra, mas você talvez não tenha meditado no significado dela. É quando alguém pega algo que é plenamente temporal, cultural, variável, e a pessoa vai e decreta o martelo, fala, isso daqui é o absoluto e não pode mudar. É um jeito de se vestir, um jeito de cortar o cabelo. Aí você entra na regra do legalismo, você entra no fundamentalismo, e fica complicado, do fanatismo. Não significa que as pessoas inseridas nesse meio sejam más, né? Tem pessoas muito boas, como em todos os lugares, mas são regras que não são ajustáveis ao evangelho, né? São coisas diferentes. Então, a gente não pode confundir a regra do pudor com a regra da ética sexual cristã. A quebra da regra do pudor ela pode acontecer por diversos motivos. C.S. Lewis dá alguns aqui. Ele vai dizer assim: alguém pode quebrar a regra do pudor para excitar o desejo sexual em si ou nos outros. E aí ela está quebrando a regra da castidade, entende? Aí ela está quebrando a regra da castidade. Então, digamos, se alguém vai lá, por exemplo, vai lá na igreja, sei lá, senta na primeira fileira e a pessoa, provocadamente, né, voluntariamente, assim, conscientemente, ela quer provocar sentimentos, desejo sexual no cara, na pessoa, no padre ou no pastor ou na pastora que está pregando lá na frente. Aí ela está quebrando a regra da castidade quando isso é feito de uma forma voluntária, proposital. Pode ser em qualquer lugar, isso pode ser num ônibus, pode ser no trabalho, pode ser na rua. O Paul Washer, ele tem uma concepção, talvez isso seja muito conservador, mas ele diz assim: se o modo como você se veste
chama a atenção para o seu corpo, você está quebrando a regra da castidade. Se o modo como você se veste chama atenção para o seu rosto, está ok. Não sei se você considera isso muito conservador ou não, muito retrógrado, mas talvez seja aí uma regra bastante interessante, né? Enfim, se a pessoa se veste ou se comporta de um modo tal para provocar a lascívia no outro, estará quebrando a regra da castidade. Se a pessoa faz isso por ignorância, é só um mau comportamento. A pessoa ela se comporta assim, mas é porque ela só sabe se comportar assim. Eu sempre menciono esse exemplo aqui, eu acho que foi do padre Leonardo Boff, quando ele fez sempre esses trabalhos de ajuda comunitária, né, em lugares muito pobres. E um dia ele deu assistência para a família de uma mulher que era prostituta, uma jovem. Parece que é mais ou menos isso. Posso estar equivocado no nome do padre, na situação, mas é mais ou menos isso. Eu acho que foi o Boff mesmo, acho que não foi o Frei Beto, não, acho que foi o Boff. Enfim. E aí essa mulher quis, né, agradecer o padre quando ele passou na rua, e ela foi ali com bem poucas roupas mesmo, de uma forma bastante sensual, e quis abraçá-lo de uma forma bastante intensa. Aí o padre conta que ele pôs a mão assim na frente para impedi-la de chegar perto dele, tipo assim, eu sou um homem santo, eu não posso te abraçar. E aí nesse momento descaiu o semblante da mulher. E aí, depois, ele escrevendo sobre esse assunto, ele falando que se depois ele se arrependeu 1000 vezes. Antes ele tivesse abraçado, antes ele tivesse, sei lá, pecado com essa mulher, mas esse desprezo, essa superioridade que ele demonstrou foi algo horrível na vida dele, assim, que o fez sentir o desejo de pedir perdão. Então, tudo isso para ilustrar assim, às vezes a pessoa ela faz por ignorância, mas ela só é culpada de um mau comportamento. E aí essa interioridade é só o Senhor que sabe de modo geral, né? De modo geral, o Senhor que sabe. Claro, no bom senso, talvez a gente possa acabar percebendo também quando uma pessoa está assim insinuando, ou ela simplesmente assim é uma pessoa que é um pouco desavisada, um pouco avoada nesse sentido. Outra forma que uma pessoa pode quebrar a regra do pudor é por contestação. Falta-lhe o espírito de generosidade. Aqui o C.S. Lewis fala, faltou generosidade. Um exemplo desse, talvez hoje possam ser, por exemplo, tem aquele grupo feminista, acho que é Femi o nome, não lembro agora, que vai fazer protesto, entra em igreja, entra em mesquita, sinagoga, na rua mesmo e entra assim os peitos de fora, né, com os seios de fora. Talvez seja um exemplo, eu acho que não era bem esse grupo na época do C.S. Lewis, mas deveria ter, né, enfim, alguma coisa assim, nesse sentido também. Talvez, infelizmente a gente acaba usando mais o exemplo feminino, porque geralmente é o corpo da mulher que é mais explorado nesse sentido, né? Se você passa numa banca de jornal e vê as revistas lá, você só vê corpo de mulher, revista de moda, revista de propaganda de pasta de dente, revista masculina, revista, enfim, é sempre basicamente é o corpo da mulher que acaba sendo usado nesse sentido. Talvez porque o sexo oposto é algo mais visual, assim, né? Mas aí, enfim, isso é aberto a discussões. Mas o C.S. Lewis ele vai dizer que essa atitude de querer chocar, por assim dizer, também não está quebrando a regra da castidade, porque não está aí querendo provocar um desejo sexual. Não é uma ignorância, mas falta generosidade na pessoa que assim se comporta. Então são essas algumas formas de se quebrar a regra da castidade, como a gente viu. E aí o C.S. Lewis, ele lança uma observação para nós termos cuidado para não julgar um pelo padrão de pudor do outro.
ele dá o exemplo de duas mulheres, ou de duas pessoas, uma mais velha e uma mais jovem. Ele fala assim, né? A mais velha tem que tomar cuidado para não julgar a mais jovem conforme as regras de pudor do seu tempo, que eram diferentes. Eu não achei uma fotinho de uma senhora velha como uma jovem que insinuasse isso, mas eu trouxe essa foto de duas mulheres de culturas notadamente diferentes, uma muçulmana e uma mulher ocidental aí. E aí você pode ver assim, o C.S. Lewis está dizendo que uma não deve julgar a outra, né? Pelo padrão de pudor do outro. Então, geralmente são assim os mais rígidos que acabam julgando os mais flexíveis. Geralmente é isso. Na conversa dessa mesa parece que não é isso que está acontecendo. Mas assim, se você vê a moça que está, né, a loira, não está vestido de modo algum indecente, não tem nada de errado na vestimenta dela, né? Está totalmente adequada para o padrão do contexto que ela vive. Agora, se ela for num país muçulmano, num país assim mais teocrático, vão querer colocar uma burca nela, cobrir essas pernas, esses braços aí também. Mas é importante que em países, em contextos de liberdade, uma não fique julgando a outra pelo padrão de pudor da sua própria cultura. Basicamente é isso. Eu lembro uma vez que eu vi um missionário dizendo, muitos anos atrás, foi lá na Manaenzinha, lá na Sapucaia. Era um missionário que ele pregava, ele levantava o braço, a camisa saía dentro da calça, ele abaixava, colocava para dentro da calça e ficava o tempo todo fazendo isso. Mas ele era um missionário, e ele dizia assim: "Oh, meus irmãos, imagine um dia quando nós evangelizarmos todos os índios, estiverem todos eles de roupa lá, de roupinha, de paletó, de terno, que bonito que vai ser, né?" Então eu fico pensando assim, a gente respeita o fervor e a gente respeita também o zelo, né? Mas alguns têm zelo sem entendimento, né? O que que tem a ver levar o evangelho ou levar uma cultura, né? Uma cultura. A gente não devia, nem aqui no Brasil a gente devia usar paletó, terno e gravata num país de clima tropical. É que nós fomos evangelizados dessa forma, né? Sendo aí culturalmente submissos à cultura europeia e à cultura americana. Mas não deveria ser assim, né? Deveríamos preservar nossos próprios costumes culturais. E aí, o C.S. Lewis vai dizer que a castidade é a virtude cristã mais impopular, mas não há como escapar dela. Então, isso está nas Escrituras Sagradas, isso está no Novo Testamento, no Antigo Testamento um pouco menos, mas interpretando-o conforme o Novo Testamento é o que deveria ter sido sempre. Ou o casamento com fidelidade completa ao parceiro, ou total abstinência. Essa é a regra da castidade cristã, assim, de forma crua, né? Dito assim na lata. A relação sexual só pode ocorrer entre duas pessoas que decidiram se unir em casamento e viverem juntas para o resto da sua vida. Essa é a regra de castidade cristã. Tudo fora disso, segundo C.S. Lewis, e me parece que segundo a Escritura Sagrada, é isso também. Hoje, muitas igrejas protestantes, elas estão flexibilizando essa regra para incluir os casais os parceiros ou casais, como você preferir, homoafetivos. Então, eles aplicam essa mesma regra dentro dos casamentos homoafetivos. Então, a igreja anglicana, a igreja luterana, igrejas metodistas, também tem igrejas pentecostais, né, que estão alterando essa regra aí. As igrejas protestantes, meus irmãos, embora elas sejam as evangélicas, elas sejam as mais barulhentas, no sentido de, né, fazer mais barulho na sociedade, e acabam se apresentando de uma forma assim mais
como se fossem mais fundamentalistas, mais conservadores, né? Quando você vê os pastores esbravejando nas redes sociais, mas na verdade o protestantismo, dentro do cristianismo geral, o protestantismo é aquele que mais se modifica, é aquele que é mais aberto a mudanças. E o cristianismo mais rígido, mais fechado, é o catolicismo ortodoxo, talvez até o romano também, que não muda essa regra, né? Embora às vezes tenha alguns padres aí que queiram fazer diferente. Mas o protestantismo é onde você viu primeiro leigo pregar, é no protestantismo que você viu primeiro mulher virar pastora, é no protestantismo que você viu primeiro a ideia do sacerdócio universal, né? É no protestantismo que você vê assim essa pluralidade denominacional que você não tem dentro das outras expressões do cristianismo. Então, meu amigo, é no protestantismo que você vai ver mais essas mudanças acontecerem. Incluindo o Ocidente, é no protestantismo que você viu a possibilidade de ser realizado casamentos de pessoas que por algum motivo se divorciaram também. Geralmente por infidelidade, né, de um dos cônjuges, o protestantismo foi lá e ratificou o casamento, de pessoas nessa condição. Então, eu costumo dizer assim, quem se escandaliza muito com essas coisas diferenciadas, talvez devesse procurar uma expressão mais conservadora da fé, né? E a expressão mais conservadora da fé, ela nunca é protestante, ela nunca é evangélica. Ou ela é católica ou ela é ortodoxa, né? Que é aquela coisa que não mexo nem a pau, isso aqui não vai mudar, né? Então o catolicismo romano vai lá, ele não distribui a Santa Ceia pela regra, na prática é diferente, né? Pela regra, eu pego no catolicismo romano, não pode comungar quem está no segundo casamento. Essa é a regra. A regra não pode comungar. Na prática, o padre não está nem aí, né? Dá para todo mundo, né? Assim, todo mundo que entrar na fila recebe. Eu recebo, você recebe, todo mundo. A não ser que ele saiba muito, seja um padre muito conservador, seja um padre muito que cumpra a regra, que é o correto dentro do catolicismo, mas hoje é realmente uma grande minoria. Mas o C.S. Lewis, você se lembra que no início desse livro ele falou que ia colocar aquilo que era comum entre as expressões cristãs. E aquilo que é comum entre as expressões cristãs, católico, presbiteriano, batista, anglicano, é que a regra da castidade é essa: ou casamento com fidelidade completa ao parceiro, ou a total abstinência. E aqui, total abstinência é total mesmo, não é abstinência assim, não sou casado, então posso ficar ali vendo filme pornográfico, posso ficar. Não é nada disso, é abstinência completa mesmo. Por isso que é uma regra impopular, né? É uma regra impopular, porque nas sociedades pagãs, desde a época de Cristo, desde a época de Paulo, né? Aquele contexto gentílico dos gregos, dos romanos, dos bárbaros, né? O sexo é uma coisa muito livre, assim, muito de tudo quanto é jeito e tudo quanto é forma. Então, quando o cristianismo vem e normatiza isso daí, né, realmente em todo o tempo, em toda a época, isso é uma questão bastante impopular mesmo. E nos tempos de hoje, né, na época do C.S. Lewis, ele já dizia que o negócio já estava bem liberal. No nosso, então, talvez muito mais, né? Talvez, enfim, não vivemos na época do C.S. Lewis. Ou talvez, porque às vezes eu penso assim. Se você recuar 15, 20 anos atrás, eu acho que a coisa era até mais do que é hoje, se parar para pensar em alguns aspectos, né? Você pegava aqueles programas infantis que tinham, né? As meninas apareciam com poucas roupas, né? Você deve se lembrar aí, né? Eu não assistia essas coisas não, e é sério, eu não assistia mesmo que eu era moleque de rua, eu não assistia televisão. Se eu disser para você que eu nunca assisti um desenho completo do He-Man, você talvez não acredite, mas é isso, eu não gostava mesmo, não perdia tempo em frente da TV, ia jogar bola. Mas eu sei que tinha, né? Aquelas dançarinas com poucas roupas, seja no programa da Xuxa, da Mara. Hoje é impensável fazer isso na televisão.
você parar para pensar hoje, seria denunciado na hora. E não é nem por crente, não, é pela sociedade. A sociedade hoje já não aceitaria essa exploração da sexualidade das crianças, como era feito antes, né? É bem interessante. Então, às vezes, a gente acha que a coisa está totalmente desandada, mas em um aspecto hoje é muito mais moralizado do que antes, né? É engraçado isso daí. É uma observação que eu faço. Talvez você não só tenha uma visão diferente. Mas a regra é essa: ou casamento com fidelidade completa ou total abstinência. Mas isso é tão contrário aos nossos instintos que ou o cristianismo está errado ou o nosso instinto sexual que se corrompeu. Isso é tão contrário aos nossos instintos que ou o cristianismo está errado ou o nosso instinto sexual que se corrompeu, né? Não é o caso de ninguém que está nessa live aqui, obviamente. Nenhum de nós é assim. Mas, assim, pessoas de outros lugares, de outras igrejas, outras pessoas, não vocês, claro, nenhum de nós aqui, dizem que lutam, né, contra todas as tentações nesse sentido também, né? Seja na rua, seja na televisão, seja na internet, as pessoas, né? Por quê? Porque o instinto sexual é o instinto que sempre leva aí para uma questão aí mais ligada à área da cobiça, da concupiscência, né? Não vocês, outros cristãos aí, né? A gente ouve falar, lê em livro. No caso, não é o caso de nenhum de nós aqui. Então, podemos ficar tranquilos em relação a isso. Mas o C.S. Lewis, ele diz assim, que ele, enquanto cristão, ele entende que são os instintos, é o instinto sexual da sociedade que se corrompeu, mas que está correto, que está correta a moralidade sexual cristã da castidade. E ele vai dar alguns exemplos. Ele faz, por exemplo, a analogia da alimentação. Ele fala que uma pessoa pode comer por duas, mas ela não pode comer por 10 pessoas. Uma pessoa pode comer por duas, mas não pode comer assim, né? Talvez por três, por quatro, algumas pessoas, não, né? Não vocês, claro, mas assim, algum comilão, alguma comilona aí, mas não vai poder ir muito além disso. Mas quando você vê no instinto sexual desajustado, as pessoas parecem que não têm limite, né? Então, assim, isso parece mostrar aí um desajuste, né? O tempo todo ali, né? O tempo todo batendo a tecla nessa questão aí da sexualidade dentro da sociedade, em tudo quanto é programa. Se deixar as pessoas livres para fazerem o que quiserem, já viu, né? E ele faz a analogia do striptease. Essa aqui eu achei muito interessante, né? Ele diz assim, primeiramente, que num striptease, né? Striptease vocês sabem o que que é, né? Não preciso explicar. Vocês são tão santos, né? Cresceram assim em lares evangélicos. Mas enfim, striptease é um programa em que geralmente tem masculino e tem feminino, né? Mas o clássico sempre é o feminino. Eu nem sei se o masculino tem outro nome, enfim. Mas assim, é onde a mulher vai e fica lá tirando a roupa. Pronto, falei. E o C.S. Lewis ele diz assim, é algo relativamente normal na sociedade, isso sempre tem, né? Alguém vai lá, vem uma multidão, começa a olhar nesses lugares, nessas boates, enfim, e é isso que acontece. Agora você imagina um striptease de comida, em que uma pessoa fosse lá e fosse destampando aos poucos a panela. E aí todo mundo começasse a olhar aquilo lá, uau, começasse a assobiar para a comida. Assim, ia ser algo meio estranho, né? E as duas coisas são necessidades fisiológicas do ser humano, tanto o sexo quanto a alimentação. Mas você não vê striptease de comida. Se acontecesse esse striptease de comida, o C.S. Lewis diria assim: você de fora olharia assim, ou é um bando de famintos, gente que
pode ser, não tem comida naquele lugar, e aí a pessoa fica olhando mesmo, faminta, ou então são um bando de glutões, gente que gosta muito de comer e que é insaciável. É exatamente essa é a questão no que se refere à questão do instinto sexual. Nós não somos uma sociedade onde o sexo, tipo assim, é uma coisa totalmente fechada, totalmente tabu. Não é, não é. Mas assim, são glutões da sexualidade, assim. Não pode ver nada que já chama atenção e aquilo já fica vidrado naquilo. Imagine como seria ridículo, por exemplo, numa tribo indígena, uma mulher ir lá e fazer o striptease. Acho que o cacique ia olhar e falar: tá doida, mulher? Ou tá doido, carinha? O que você tá fazendo aí? Porque não ia chamar atenção. Entende? Porque já é uma coisa da naturalidade andar daquele jeito, andar com um pouco menos de vestimentas, enfim, né? Tô partindo do princípio de uma tribo assim, que viva de uma forma assim mais tradicional, né? Então, isto posto, o fato de alguém tirar a roupa, chamar tanta atenção, causar tanto, né, isso na televisão, tudo isso que é uma coisa totalmente natural da vida, da existência, mostra que há alguma coisa, né, C.S. Lewis usa essa argumentação para mostrar, a nossa sociedade está doente no que se refere a isso. Se uma multidão parasse para assistir, seria um sinal de que há fome naquele local ou que tais pessoas estivessem com seus instintos alimentares distorcidos. Ou seja, ele diz, poderia até ser fome, mas o maior indicativo é que os instintos estão completamente distorcidos, né? Completamente distorcidos. Enfim, não tem nada de errado em apreciar uma boa comida. Não tem nada de errado em apreciar a beleza, né? A beleza né, que envolve toda essa questão da sexualidade. Isso faz parte da vida. Mas essa distorção, esse exagero, a ponto das pessoas pagarem, né? Pagarem para ver, ou então passar horas na frente de uma imagem, de um celular, da televisão, de um filme, alguma coisa, né? É realmente mostra que a sociedade aparentemente está doente nessa questão da sexualidade, né? Ele dá um outro exemplo aqui, falando que perversões alimentares são raras. Eu pus o sapinho aí, né, para mostrar que a pessoa às vezes pode fazer uma coisa diferente com a comida que não é apenas comer. Mas esses sites que fazem essas brincadeiras, na verdade, geralmente é para incentivar as crianças a comerem, né? Então não tem aqui nenhuma distorção, na verdade, né? Mas é raro alguém ter algum tipo de distorção no que se refere à questão da alimentação. Porém, as perversões quanto ao instinto sexual são inúmeras, difíceis de curar e tenebrosas. Tenebrosas. Né? Dizem que a área do cérebro ligada, por exemplo, ao vício da pornografia, ela ilumina tanto quanto a mesma área que se ilumina para uma pessoa que é viciada em droga, que é viciada em chocolate, talvez. É a mesma, né? Vai iluminar, se fizer uma tomografia na hora, vai iluminar a mesma parte do cérebro. E algumas dessas distorções viram verdadeiras doenças. Aí, melhor dirá a psicóloga pastora Carmen, né? Que já deve ter atendido coisas terríveis e difíceis no que se refere a essa questão. Porque é como uma droga, né? A pessoa ela vai se aprofundando, vai caindo de cabeça nesse mundo aí e a coisa vai ficando difícil, né? Para algumas pessoas. Não digo que todas as pessoas que se envolvam com uma imagem pornográfica, com masturbação, não é que todo mundo vai ficar desse jeito, né? Mas abre-se um mundo de possibilidades aí, né? Se a pessoa não tiver aí outros parâmetros éticos, espirituais, a pessoa cai nisso daí de uma forma tenebrosa. E hoje, agora fazendo um contraponto do que eu disse antes, porque eu falei em respeito,
em questão das programações, né? Mas hoje a gente sabe que dentro do universo das redes sociais, da internet, do celular, os adolescentes, né, crianças e adolescentes estão muito mais suscetíveis a esse mundo complicado que envolve essa sexualidade distorcida, né? Porque a sexualidade ela é boa e ela tem que ser saudável, mas infelizmente muitos, né, a gente vê aí as notícias, todos estão entrando em situações terrivelmente tenebrosas por conta dessas questões aí. Então, isso também, para C.S. Lewis, é uma demonstração de que o instinto sexual da sociedade realmente parece estar distorcido, mais em algumas culturas do que em outras, obviamente. Aí o C.S. Lewis ele faz a seguinte observação: dizem que o sexo se tornou um problema grave porque o assunto foi considerado tabu. Mas nos últimos 20 anos, então ele está dizendo da década de 20 à década de 40, isso deixou de ser verdade. Falou-se do sexo o tempo todo. E mesmo assim, o caos continua imperando. É, mesma coisa. Na sociedade se fala do sexo o tempo todo. É ou não é, né? Se você, pelo menos assim, mostra, né? Apresenta o tempo todo. Uma novela, né? Quando fala de sexo, não está dizendo só a questão do sexo explícito, mas numa novela, num programa de auditório, é, é um tabu? É, mas também não é, né? Porque se antigamente os meninos, as meninas brincavam de carrinho, de boneca até os 15, 16 anos e estava tudo certo, hoje me parece que estão mais interessados aí, ou têm mais acesso a esse tipo de informação. Mas assim, a sociedade é muito complexa e é muito dinâmica também. Existem pesquisas no sentido de que o interesse por sexo dos jovens hoje é menor do que o da geração anterior, justamente por causa das redes, da internet, dessa coisa que a pessoa fica mais em si mesmada ali, ela parte menos para relacionamentos do que fazia antigamente. Tudo isso é muito complexo. De qualquer modo, Isso é verdade. Oi, pastora? Na clínica, você tem observado isso mesmo. É uma realidade de umas décadas para cá. Eu estou há 44 anos agora na clínica e é exatamente compatível o resultado das pesquisas, sim. Olha só. Há menos interesse, menos para, né, casais muito jovens, uma vida comprometida em termos de desinteresse de um lado e de outro. Isso é realidade. Olha só, né? Olha que interessante, né? Porque é a primeira vez na história da humanidade, meus irmãos, em que o QI da nova geração está menor do que o QI da geração anterior. Olha que coisa, isso no mundo desenvolvido é feito essas coisas. Quando eu digo mundo desenvolvido, assim, estou falando do mundo, no mundo urbano, vai, vamos dizer assim. Enfim, que coisa, né? Que coisa. Então, tudo isso aí precisa ser repensado, pensado com calma. De qualquer modo, o C.S. Lewis ele traz essa concepção da época dele, e aí a gente pode tentar pensar se isso se aplica à nossa também. E o problema não é o silêncio a respeito do sexo, ele diz, porque se falou bastante sobre sexo no contexto dele, no país dele, e mesmo assim o caos continua imperando. Enfim, tudo isso aqui é muito complexo na vida, né? Na vida, na sociedade, a depender do contexto, né?
Uma coisa é um contexto de classe média alta, em que a menina vai lá e transa usando método contraceptivo, e o menino vai lá e usa camisinha e tal. Enfim, outra coisa é o contexto mais pobre,